Paz, igreja, boa noite. É um prazer estar com você mais uma vez para compartilhar desse tesouro que é a palavra de Deus. É com alegria que nós estamos aqui mais uma vez para desfrutar das ricas bênçãos que o Senhor tem nos proporcionado por meio da sua palavra, mesmo nesse caos, nesse deserto, nesses dias de pandemia. Eu gostaria de cumprimentar você que vai nos assistir por meio dos nossos canais, da comunidade cristã reformada bem. E quero dizer mais, compartilhe esses vídeos, curta os vídeos, se inscreva nos nossos canais. O desejo do nosso coração é que você e toda a sua família seja abençoado por meio dos conteúdos que nós temos disponibilizado nessas redes sociais. Que Deus possa abençoar grandemente sua vida. Eu gostaria de compartilhar com você nessa hora um texto que se encontra registrado na Palavra de Deus. O segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, no capítulo de número 13. Nós iremos ler a partir do verso 17 até o verso 22. Vamos comigo? Diz assim a palavra do nosso Deus, a partir do verso de número 17. Tendo o Faraó deixado o povo ir, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Pois disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurar solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. Oremos. Pai, nós adoramos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor é Deus e tem cuidado e preservado a nossa vida neste momento que nós estamos passando, nesse caminho que nós estamos percorrendo aqui neste mundo. Nós oramos que para que no nome do Teu Filho Jesus, o Senhor abençoe a ministração da Tua palavra, que ela vá e produza o fruto para a qual é enviada, para o louvor da Tua glória. Visita cada lar nessa hora, que a Tua palavra traga paz, traga refrigério, traga consolo e encorajamento. É o que nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Querido irmão, amada igreja, você meu amigo, que nos acompanha por meio de nossas redes sociais. O texto que eu quero tratar com você nessa noite, ele diz respeito à caminhada do povo de Deus no deserto. Se tivesse um tema que eu pudesse colocar nesse sermão, eu colocaria andando com Deus no deserto. Amados, se nós olharmos para a Bíblia, nós podemos perceber que existe somente no Antigo Testamento mais de 7 nomes de desertos, ou seja, mais de 7 desertos diferentes. Nós vemos o deserto de Berseba, deserto de Edom, deserto de Engendi e tantos outros. Nós podemos dizer sem sombra de dúvida que de janeiro até agora, esse mês que nós estamos, mês de maio, o mundo, as nações, os países, as cidades, as pessoas, eu e também você, nós estamos passando por um deserto. Nós podemos
vos dizer que a entrada desse ano, embora não muitos tenham dito que 2019 trouxe tantos horrores, tantas tragédias, nós não esperávamos que já entraríamos em 2020 caminhando por um deserto avassalador. E é sobre isso que eu convido você a meditar comigo, baseado no texto que nós lemos essa noite, que é bem propício para a situação dos dias que nós estamos vivendo, esses dias de pandemia, onde o caos tem se instalado em todo o mundo, uma insegurança generalizada, uma falta de perspectiva na manhã. Eu gostaria de, à luz do texto sagrado, meditar nas providências de Deus, nas promessas de Deus para o seu povo, para a minha vida e também para a sua vida. Deserto, meu querido, sempre foi e sempre nos remeteu a um lugar de secura, de solidão, de frieza, de calor, lugar de grandes perigos. Mas nós também nunca podemos esquecer que o deserto também, ele representa na Bíblia, principalmente no livro de Apocalipse, no capítulo 12, nós vemos que o deserto ele representa ali para a igreja, simbolizada por aquela mulher que Deus manda fugir para o deserto, representa um lugar de proteção. Nós podemos também dizer com toda a confiança que o deserto também representa um lugar de chamado. Foi num deserto que Deus revelou-se a Moisés como o Deus, o grande eu sou, e fez para ele um grande chamado para mudar a vida de toda a nação. Deserto é também um lugar de provação. Nós podemos lembrar do nosso Senhor Jesus, que foi levado pelo Espírito ao deserto por ser tentado por Satanás, e ali permaneceu 40 dias, 40 noites sem alimentar-se. Deserto também ele remete a um lugar de pregação de boas novas. Foi também no deserto que apareceu João Batista pregando as boas novas do Evangelho, pregando o arrependimento, dizendo que o tempo havia chegado, o tempo do arrependimento, o tempo de voltarem a Deus. Metaforicamente, meu querido, este tempo de pandemia se assemelha muito bem a um deserto. Vamos analisar isso à luz do texto sagrado que nós lemos essa noite. A primeira lição que nós podemos extrair desse texto é Deus que nos leva ao deserto. Essa é a primeira lição que eu consigo extrair da leitura desse texto. Deus é quem conduz ou que leva o seu povo ao deserto. Veja comigo no versículo 17, no versículo 18, que embora o texto diz que Faraó deixou o povo ir, a gente sabe que por toda a história da Bíblia, por toda a história do povo judeu, nós vemos claramente que foi Deus que tirou aquele povo com mãos fortes e com o braço estendido. O livro do profeta Amós nos fala muito bem acerca disso. No capítulo 2, no verso 10, o profeta Amós vai dizer assim, assim diz o Senhor, eu pessoalmente vos tirei da terra do Egito e vos conduzi no deserto. Deus não apenas tirou aquele povo do deserto, mas Ele também conduziu aquele povo por um caminho que Ele mesmo escolheu. Não foi o povo que escolheu o próprio caminho que ele ia caminhar. Foi Deus que escolheu. O versículo 18 ele é muito claro. Deus escolheu o caminho que o povo deveria de andar. E aqui eu gostaria de chamar a sua atenção, porque há ensinamento de Deus para nós aqui nesse texto. Uma das coisas que eu aprendo é que Deus, Ele está por trás de todos os eventos da história. Quero te dizer, meu querido, que essa pandemia, ela não pegou o nosso Deus de surpresa. Talvez você está aí agora, ouvindo essa mensagem, sentado no seu sofá da sua casa. Talvez passou por algum momento na sua vida, na sua cabeça, o entendimento de que Deus foi pego de surpresa com essa pandemia. E eu quero te dizer, em suave tom, Deus não foi pego de surpresa com a pandemia.
O texto que nós acabamos de ler nos mostra isso, que Deus preparou para o seu povo um caminho para que eles caminhassem pelo deserto. Isso é muito lindo, meu irmão, porque Deus está nos mostrando que Ele está no controle de todas as coisas, que Deus está no controle da história da humanidade, que as coisas não estão acontecendo ao léu da sorte. Deus está no controle dessa pandemia, está no controle da minha e também da sua vida. Livro de Deuteronômio, no capítulo 2, o verso 7. Vamos ver o que Deus vai dizer acerca disso. Será que Deus está no controle mesmo, pastor? Será que eu posso confiar? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz, querido. Deuteronômio, no capítulo 2, o versículo de número 7. Olha o que o nosso Deus vai nos dizer. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a tua obra das tuas mãos. E Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. Coisa nenhuma te faltou. Meu querido, precisamos entender que Deus escolheu o caminho para nós. Caminho de luta, pode parecer o caminho de dor, pode parecer o caminho de sofrimento, mas é o caminho escolhido por aquele que sabe todas as coisas. É o caminho daquele que conhece o amanhã, que detém o mundo, que sustenta o mundo, o universo pela palavra do seu poder. Ele tem um propósito, meu irmão, quando Ele escolhe para o seu povo um caminho que até o ponto de vista humano é um caminho difícil, é um caminho de sofrimento, é um caminho de dor. Deus tem um propósito. Ele tem um propósito, meu irmão. Veja comigo no versículo 18. Deus nos ensina claramente. Ele não apenas nos ensina o caminho que nós devemos andar, mas como também Ele nos mostra que o caminho que nós devemos andar não é o caminho que nós queremos andar. Porque o texto sagrado diz que Deus escolheu um caminho mais longe para o povo. Talvez você deve estar pensando, passa pela cabeça de alguns, mas por que é isso, Deus? Por que um caminho mais fácil? Por que o Senhor não torna as coisas mais fáceis, Deus? Por que tinha que ser um caminho tão dificultoso, com tantas dificuldades, com tanto sofrimento? Por que todos esses males? Por que essa pandemia? Por que tantos morrendo, Deus? Meu irmão, existem coisas que hoje nós não temos a resposta. A resposta ainda está com Deus. Mas nós podemos, como cristãos, confiantes no Pai que nós temos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor, Ele tem sido fiel para com a sua igreja. Nós podemos ver que, embora tenha sido um caminho escolhido por Deus, nós podemos ver claramente que não era um caminho mais perto, não era um caminho mais fácil, mas uma coisa o povo ia ter certeza mais na frente: era o caminho mais seguro, meu irmão. Era o caminho mais seguro que Deus havia escolhido para o povo. Há registro que diz que o caminho que talvez poderia ter sido escolhido demoraria semana para chegar ao seu destino, mas Deus escolheu um caminho e fez o povo rodear por 40 anos naquele deserto. E aí, meu irmão, para no nosso coração o desejo de tentar entender a mente de Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele vai dizer: ó riquezas insondáveis, ó profundidade de riqueza, quem conheceu a mente do Senhor? Isso não é para nós, meus irmãos. A nós cabe entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e é agradável. Temos que aprender que Deus tem um propósito em nos colocar nesse caminho. Segunda coisa que eu percebo, meu querido, é certo que Deus está nos conduzindo. E se sabemos que Deus está nos conduzindo, nós precisamos de fazer a seguinte pergunta: para que Deus nos conduz neste deserto? Qual o propósito de Deus
escolher justamente o caminho do sofrimento, justamente o caminho do deserto para nós caminharmos? Essa deveria ser a pergunta de todo cristão, de todo filho de Deus. Ao invés de ser o porquê, a gente mudar a nossa pergunta para quê? Qual a finalidade de Deus nos conduzir por um caminho que muitas das vezes é um caminho que nós jamais escolheríamos? O versículo de número 17 tem para nós a primeira resposta de para que Deus escolher um caminho mais difícil, o caminho do deserto. Veja comigo no versículo 17, olha o que o texto sagrado vai dizer, meu querido. Êxodo 13, versículo 17, olha o que o texto vai dizer. Tendo o faraó deixado o povo ir, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, visto que era mais perto, pois disse Deus, para que o povo, porventura, não se arrependa vendo a guerra. Meu irmão, a resposta é a seguinte: Deus sabia do amanhã, assim como Deus sabe do amanhã. Deus sabia que haveria uma grande guerra, que Faraó ia ter o seu coração endurecido e ia levantar-se para perseguir o povo de Deus. O que Deus então faz? O levou por um caminho mais longínquo. Para quê? Para que, se o povo decidisse voltar, se o arrependimento tomasse conta do coração daquele povo, seria uma jornada muito longa para que eles pudessem voltar atrás. A resposta é essa, meu querido. Deus sabia, meu amado, que nosso coração tem uma facilidade muito grande em retroceder. É só aparecer uma luta, é só aparecer uma calamidade, aparecer um problema na nossa vida, que a primeira indagação que vem: por que comigo? Por que isso justamente comigo? Se eu sou teu servo fiel? E nós tendemos a regredir, tendemos a voltar atrás. Quantas pessoas que nos já fizeram a seguinte pergunta: quando eu estava lá no mundo, a minha vida estava mais tranquila. Agora que eu vim para Cristo, que eu estou na igreja, está tudo mais difícil. Por que tem que ser assim? Quando eu estava no mundo eu não sofria tanto. Meu irmão, muitas das vezes essa resposta está simplesmente na conduta que você vivia lá fora no mundo. Você não representava ameaça nenhuma para o rei deste mundo, que é o Satanás. Agora você representa uma ameaça real a este mundo. Você é um filho de Deus, você é um filho da luz. E sendo assim, você precisa de entender que há uma guerra constante contra a sua vida. Há uma guerra constante contra você, contra aqueles que estão na luz. A resposta primária, meu querido, é porque Deus sabia que o povo ia tentar se arrepender, que o povo desejaria voltar para trás. Para quê, pastor? Que Deus nos leva no caminho do deserto? Primeira resposta: para que nós não venhamos nos arrepender e venhamos voltar atrás. Segunda resposta: para que Deus nos conduz ao caminho de deserto? Muitas vezes é um caminho de dor. A resposta é porque Deus quer ser glorificado em meio a tudo isso. Essa pandemia, meu querido, ela tem despertado o mundo, tem despertado as pessoas para buscarem a Deus em oração. Quantos vídeos que nós temos visto na internet, nas mídias, nas televisões, de países, de nações, de pessoas, de hospitais, que pessoas estão se dobrando diante do poderio de Deus, estão se olhando para si mesmo, olhando para os seus recursos e vendo que estão sendo cada dia mais escassos, que chegaram no limite, que não podem fazer nada e que têm visto em Deus um refúgio bem seguro nesses tempos de pandemia. A resposta é essa, meu irmão. Deus quer ser glorificado em meio a essa pandemia. Precisamos acreditar, meu irmão. Precisamos acreditar, igreja, que tudo que Deus faz, nada é feito por acaso. Êxodo, no capítulo 14, a partir do versículo 1 até o 4, vamos ver, meu irmão, o propósito de Deus em levar o povo por aquele caminho que até então o povo achou tão difícil de caminhar. Disse o Senhor a Moisés, no capítulo 14,
Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e acampem-se de frente a Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, os desertos os encerrou. Sabe o que isso aqui está querendo dizer, meu irmão? Que Deus levou o povo para um lugar e depois fez o povo parar e fez o povo entender que Faraó olhava para o povo e dizia a seguinte coisa: o povo está desnorteado, ninguém sabe o que fazer, Satanás está vencendo, a pandemia está acabando com tudo, olha como está todo mundo com medo, desafortunado, sem paz. Esse é o mesmo pensamento de Faraó, querido. Faraó viu o povo de Deus naquele deserto, parado de frente do mar, e o Faraó diz: o povo está desorientado. Cadê o povo que se diz povo de Deus? Perdeu a fé, cadê o Deus desse povo? Meu irmão, olha a estratégia maravilhosa de Deus. Continue comigo no texto. Faraó vai dizer que o povo está desorientado e que o deserto os encerrou, ou seja, a pandemia acabou com a fé desse povo, a pandemia tirou aquilo de Deus que havia no coração. Então endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e eu serei glorificado em Faraó, e todo o seu exército saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E assim eles fizeram. Meu irmão, esse texto mostra claramente, que embora o mundo esteja pensando que está tudo sem controle, que está tudo perdido, esse texto mostra claramente que Faraó, os seus exércitos e o povo de Deus estavam sendo trabalhados pelas mãos poderosas de Deus. Deus estava conduzindo cada ato, cada atitude do coração de Faraó contra o povo. Aquele mal que estava vindo era um mal que estava debaixo da autoridade, do domínio de Deus. Não ia exceder nenhum centímetro acima daquilo que Deus havia designado e permitido para aquele povo. Nada ia fugir do lugar, meu irmão. Deus está por trás de todos os acontecimentos da história. Eu quero dizer uma coisa, eu não quero que você se assuste, mas é a palavra de Deus. Todas as pragas que foram lançadas no Egito, e digo mais, todas as pestilências que a gente encontra na Bíblia, existe alguém que está por trás dela, e esse alguém é uma pessoa em comum. E essa pessoa não é Satanás. Não se assuste. Mas por trás de todas as pestilências que nós encontramos na Bíblia, nós vemos um único autor: Deus. Nós vemos Deus como aquele que levantou todas as pestilências e pragas que foram despejadas sobre o Egito. Talvez você está sentado na sua casa e por certo isso tem trago até mesmo temor no seu coração. Mas que Deus é esse que vai querer que tantas pessoas sofram, pastor? Meu irmão, Deus tem um propósito em todas as coisas. Quando Deus permite que o mal vem sobre a terra, vem sobre a nação, existem dois propósitos primários. O primeiro dele é executar o seu juízo sobre os ímpios, e o segundo é para que o seu nome seja glorificado na vida daqueles que o buscam. Nós precisamos de entender isso. Deus não faz nada por acaso, meu irmão. Terceira resposta, está lá em Deuteronômio, no capítulo 8, o versículo de número 2 até o 4. Quero que você leia comigo na sua casa, abra sua Bíblia aí, vamos participar. Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 2 a 4, diz assim a palavra de Deus: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esse texto é maravilhoso, esse texto é contemporâneo, esse texto é atualíssimo.
Olha o que Deus está mostrando nesse texto, meu querido. Deus está nos mostrando que nós precisamos mais dele do que dinheiro. Deus está nos mostrando que a nossa vida carece mais da misericórdia, das riquezas do céu, do que das riquezas da terra. Deus quer, meus irmãos, que nesse tempo de pandemia, nós lembremos que nós precisamos mais do alimento espiritual do que do alimento carnal. Veja a promessa de Deus no versículo 4. Junto com a aprovação, meu irmão, nós podemos ver, nós temos tido o cuidado de Deus. Olha o que Deus disse: nunca faltou nada, nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem teve doença, nem encolheu a sua roupa, nem inchou o seu pé nesses 40 anos. Olha que maravilha, junto com a aprovação, junto com aquele caminho difícil, não faltou também um recurso de Deus, não faltou a providência de Deus em meio àquele caos, em meio àquele deserto castigante, não faltou a providência, a mão de Deus. Deus estendeu a sua mão e cuidou do seu povo. Deus é o Deus que desde pequeno Ele cuida de nós, desde a madre. Assim como Ele diz para Jeremias: eu te escolhi desde o ventre da sua mãe, e as nações eu te dei para o profeta. Deus te escolheu, meu querido. Quarta resposta da pergunta: para que Deus nos conduz a um caminho de deserto, pastor? A quarta resposta, ela se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo de número 1 ao 5. Vamos ler o que o apóstolo Paulo nos ensina. Por que Deus, ou para que Deus nos leva no caminho do deserto? Veja comigo. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim nas nuvens como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. A quarta resposta: para que Deus nos conduz a um caminho de deserto? O apóstolo Paulo está nos ensinando, meu irmão, que o deserto é a peneira de Deus para separar joio do trigo, meu irmão. O deserto é um mecanismo de Deus, é um meio que Deus usa para separar joio de trigo, ovelha de bode, crente fiel de crente infiel. Deus está purificando a sua igreja, meu irmão, nesses dias de pandemia. Deus está purificando o seu povo que vai morar consigo na sua eternidade, no meio dessa pandemia. Você precisa de ter os seus olhos espirituais abertos para esse momento. É o momento do crivo de Deus passar no meio do seu povo. O arraial de Deus está sendo peneirado, igreja. Os fiéis têm sido colocados à prova. Quantos milhares que até então estavam na igreja sem manifestarem fruto, apenas usufruindo do suco da videira, apenas alimentando-se dos alimentos da videira, sem produzir frutos, sem beneficiar o reino de Deus. Uma vida sem fruto, uma vida sem perspectiva cristã, talvez 10, 20, 30 anos dentro de igreja, e só agora, no meio da pandemia, que essa pessoa despertou e olhou para dentro do seu coração e viu que está faltando Deus, e viu que estava cheio de religiosidade, estava cheio de culto, cheio de grupo, mas a presença de Deus já não está mais lá. A pandemia, o deserto, meu irmão, é o lugar onde Deus vem para separar joio de trigo, meu irmão. Foi no deserto, meu querido, que Moisés viu mais a glória de Deus do que no próprio palácio de Faraó. Foi no deserto que Deus se revelou a Moisés. Quantas vezes na comodidade da nossa vidinha cristã nos dias modernos, nós temos protelado, procrastinado as coisas de Deus, e Deus permite para que venha males
Deus permite aparecer males terríveis como este vírus, essa pandemia, para despertar o seu povo. Para despertar o seu povo, meu irmão. Agora, igreja, chegou a hora de colocarmos em prática todos os sermões que você ouviu, todas as mensagens que você já ouviu. Talvez você não teve a oportunidade de exercitar a sua fé até os dias de hoje. Agora chegou a hora. É nessa hora que a nossa fé, no meio do fogo, que ela precisa de ser provada. E ela precisa de ser bem aprovada perante o mundo. O mundo precisa de olhar para nós e saber qual é a esperança da fé que há em nós. Nós precisamos de dizer para o mundo: há uma esperança no meu coração. Essa esperança está firme no céu. Essa esperança é inacessível. Ela não pode murchar. Meu irmão, eu quero terminar essa meditação com a seguinte lição. Está lá no versículo de número 21 do livro de Êxodo, capítulo 3. Volta comigo lá, Êxodo 13. Olha o que o texto vai dizer. 13, versículo 21. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de fogo para os guiar pelo caminho. Durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de caminhar de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Eu quero terminar com a seguinte lição que eu extraio desse texto. Deus não apenas escolhe o caminho, Deus apenas não nos conduz nesse caminho, mas o texto que nós acabamos de ler, ele é uma prova autêntica que Deus também está conosco no caminho. Aleluia, meu irmão, porque isso traz segurança para o nosso coração, saber que Deus não apenas escolheu o caminho mais difícil, que Deus apenas não vai nos conduzir por esse caminho mais difícil, mas que Ele mesmo, o grande eu sou, o Deus que criou tantas coisas, vai estar conosco caminhando nesse caminho. A presença de Deus conosco faz toda a diferença, irmão. Igreja, caro ouvinte, caro amigo que ouve essa palavra nessa noite, que nos assiste, a presença de Deus faz toda a diferença nesse deserto. Em meio a essa pandemia, o que tem feito a diferença não tem sido a ciência. O que tem feito a diferença não tem sido a riqueza. O que tem feito a diferença não são templos religiosos, títulos religiosos. O que tem feito a diferença é a presença de Deus. A presença de Deus tem feito a diferença em nossa vida. Meu querido, a presença de Deus fez a diferença na vida daquele povo. Primeiramente porque a presença de Deus, ela dava ao povo uma direção. Note que o texto que nós lemos diz que a nuvem guiava aquele povo em meio àquele deserto. Está tudo um caos. O mundo não sabe mais que dia que é o pico. Cada dia se adia o pico da pandemia, mas nós sabemos de uma coisa: Deus está nos conduzindo por meio desse deserto, meu irmão. O propósito de Deus eterno vai se cumprir nesse mundo e principalmente na vida da igreja. O mundo está desorientado, mas Deus está guiando o seu povo. Como diz o salmista, esse Deus é o meu guia e será o meu guia eternamente até a morte. Que maravilha, igreja. A presença de Deus conosco nos dá direção. Mas não é só isso, a presença de Deus conosco também nos traz proteção. Olha que o texto sagrado diz que havia sombra para proteger do calor do dia, e havia fogo para aquecer do frio da noite. Que maravilha! A presença de Deus tem feito a diferença na nossa vida, amado. A presença de Deus tem trago proteção. A presença de Deus tem trago alento em meio a esse caos total que o mundo está vivendo. Terceira coisa que a presença de Deus nos dá: a presença de Deus nos dá encorajamento. A presença de Jesus conosco nos dá coragem para cumprir a nossa missão.
Que embora esteja o mundo todo com medo, as pessoas estão alarmadas, preocupadas, nós não podemos esquecer que nós estamos em meio a uma missão, igreja. A igreja de Cristo tem uma missão nesses dias de pandemia, e a presença de Deus, ela nos encoraja para cumprir com a nossa missão. Eu quero que você abra comigo Mateus, capítulo 28, o versículo 18 e 20, Mateus 28, 18 e 20, para terminarmos essa palavra. Olha o que a presença de Deus, ela traz para aqueles que nele confiam. Diz assim o texto sagrado: Jesus, aproximando, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que tenho ordenado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A presença de Jesus conosco traz encorajamento para cumprirmos com essa missão. Pandemia, meu irmão, é hora de pregarmos o Evangelho da graça de Cristo. Com a pandemia, também se abre a porta da graça de Deus para salvar o pecador. Com essa pandemia, a porta de Deus está aberta para você, pecador, que andou longe dos caminhos de Deus. Para você, talvez que tinha uma igreja, que era um cristão, que era uma pessoa religiosa, mas que não tinha ainda a presença de Deus habitando no seu coração. Essa pandemia tem aberto a janela, tem aberto uma porta, tem sido um meio para você ouvir a palavra de Deus. Essa palavra chega até o seu coração nessa noite, e o propósito de Deus é despertar a sua alma para a eternidade. Deus está querendo que você seja despertado para um mal muito maior que está por vir, não apenas uma pandemia, mas uma eternidade sem Deus. O próprio Jesus vai dizer isso: temei não aquele que mata apenas o corpo e não pode fazer nada com o corpo, temei aquele que além de matar o corpo, pode lançar a alma para perecer para sempre no inferno. As pessoas estão apavoradas, com medo de morrer, com medo de padecer. A pandemia tem nos trago essa oportunidade de dizer para você, meu querido, que Jesus Cristo é a solução, que Jesus Cristo é o caminho, que Jesus Cristo é a verdade, que Jesus Cristo é a vida. E Ele quer te salvar enquanto é tempo, enquanto a porta da graça está aberta. Igreja, a pandemia, ela é uma resposta de Deus para este mundo que tirou Deus do centro dos seus corações. A seara está madura. A seara está madura. E é a hora que nós, sabendo que Deus está conosco, com ousadias, declarando para o mundo todo que Jesus Cristo, Ele ama, que Jesus Cristo quer salvar, que muito em breve Ele virá para buscar a sua igreja, e que você precisa estar preparado. Coragem, igreja, Jesus está conosco. Foi Ele que diz: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Naquele deserto, meu irmão, muitas vezes começou a faltar água, muitas vezes começou a faltar carne, muitas vezes começou a faltar comida. Deus proveu. Uma coisa que aquele povo nunca pôde dizer é que faltou a presença de Deus, porque durante 40 anos de deserto Deus esteve com aquele povo. Deus está contigo, meu irmão. Deus está cuidando da sua família. Já estamos para quase 3 meses de pandemia, de reclusão dentro de casa. Nós temos visto a provisão de Deus em alimento, em saúde. Deus tem cuidado de nós, igreja. Coragem, igreja, coragem, avante para a obra que Deus nos chamou, de pregar o Evangelho. Talvez você vai fazer para mim a seguinte pergunta: mas pastor, se eu morrer nessa pandemia? Eu quero deixar com você, meu querido, a frase de Jim Elliot, jovem missionário, que foi morto pregando para os índios lá no Equador. Ele disse o seguinte: viva de tal forma
que quando chegar a hora da sua morte, nada mais você tenha que fazer além de morrer. Qual a vida que você tem vivido, meu irmão? Qual a vida que você viveu até os dias de hoje? O apóstolo Paulo, ele vai dizer que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Meu querido, a morte para o cristão, o único efeito que ela pode trazer para nós é nos carregar e nos entregar no braço do nosso Pai. Que Deus possa trazer descanso para o seu coração. Esse Deus que guiou esse povo com mãos fortes, com o braço estendido, durante aqueles 40 anos por aquele deserto. Esse Deus está contigo. Esse Deus está conosco. Esse Deus não muda. Ele é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Ele tem cuidado de você, tem cuidado da sua família. Que Deus possa abençoar ricamente o seu lar, a sua casa, a sua família. Que a sua noite, o seu fim de domingo seja abençoado com as bênçãos lá do céu. Que caia paz, que caia refrigério sobre a sua família. Que caia confiança nesse Deus que não pode mudar. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor.